Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. China promete retaliar Estados Unidos caso novas tarifas de 10% em 300 bilhões de dólares sobre produtos chineses sejam confirmadas. E após desentendimentos com o governo Bolsonaro, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, pede demissão do cargo. Revista The Economist aponta risco à Amazônia e pede reação mundial às políticas ambientais de Jair Bolsonaro. Com problemas climáticos no Brasil, produtores de café especial estão colhendo 30% a menos em relação aos anos anteriores. Na previsão do tempo, temporais devem atingir cana-de-açúcar em São Paulo e Minas Gerais. Você vai ver se o risco de geada continua para as áreas produtoras. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Em um novo capítulo da guerra comercial, os Estados Unidos anunciaram que vão taxar em 10% outros 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Em resposta, a China prometeu retaliar os americanos caso Trump confirme novas taxações que estão previstas para entrarem em vigor a partir de setembro. O presidente americano anunciou pelo Twitter que a partir de 1º de setembro, os Estados Unidos vão colocar uma tarifa adicional de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. De acordo com o presidente americano, a nova taxa não inclui os 200 bilhões de dólares, já tarifados em 25%. Trump ainda afirmou que a decisão de aplicar uma nova tarifa é uma retaliação ao fato da China não ter cumprido a promessa feita em negociações anteriores de voltar a comprar grande quantidade de produtos agrícolas dos Estados Unidos. A medida adotada por Washington vem dias após representantes comerciais norte-americanos terem viajado a Xangai, na China, para retomar as negociações em busca do fim da guerra comercial. Em resposta, o Ministério do Comércio chinês disse hoje que o país vai ser obrigado a retaliar e tomar as medidas defensivas necessárias para proteger os seus interesses. E para repercutir este assunto, nós vamos até Porto Alegre conversar com o analista das safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez. Luiz, como é que o mercado agrícola está reagindo a essa nova ação aí dos Estados Unidos contra a China? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Ele reagiu negativamente, né, Kelly? Como todo o mercado financeiro no dia de ontem. A gente já vinha aí, pelo menos na soja, um movimento negativo, aí, uma pressão negativa, exatamente por essa continuidade da guerra comercial, porque embora tenha havido essa conversa recente aí entre representantes do alto escalão de ambos os governos, a gente não vê novidades relevantes sendo anunciadas, né? A gente só vê promessas e acaba que as promessas se cumprem. Então ontem o Trump surpreendeu todo mundo aí, adicionando mais 10% de tarifas de outros 300 bilhões de dólares de importações chinesas, e o mercado reagiu negativamente. Ele já vinha negativo, né? Já vinha acumulando perdas aí de 3% na semana. Ontem caiu quase 2% aí na posição spot, então é uma perda acumulada de quase 5% na semana, e hoje ele está trabalhando no campo positivo exatamente porque perdeu muito terreno e ficou sempre um espaço para uma correção técnica positiva. E quais as indicações aí de reflexo no mercado interno? Os preços da saca aí já foram impactados? Sim, ontem o mercado sentiu, né? Embora o câmbio tenha subido, está subindo hoje também, mas ontem a queda foi muito relevante em Chicago. A gente teve perda assim, no valor da saca brasileira, embora também a gente tenha visto uma correção positiva nos prêmios. Os prêmios acabaram subindo, os prêmios de exportação brasileiros. Lembrando que os prêmios têm uma tendência positiva aí frente a essa continuidade da guerra comercial, porque a China deve continuar comprando soja basicamente só do Brasil nos próximos meses. E é isso que eu quero justamente perguntar. Muitos dizem que essa briga comercial entre Estados Unidos e China pode beneficiar os brasileiros, está beneficiando. Você acredita que isso vai continuar acontecendo? Eu acho que a continuidade da guerra comercial ela deve trazer aí um panorama positivo no caso dos prêmios, né? Agora, com relação a Chicago, naturalmente o panorama é negativo. Chicago deve continuar pressionado. É o principal fator aí que impede que Chicago retome o patamar de 9 ou até 9,50, 10 dólares por bushel, é a guerra comercial. Então, só que pelo outro lado a gente tem essa questão envolvendo os prêmios brasileiros, porque o Brasil é o principal beneficiado pela maior importação de soja brasileira por parte da China.
Então a tendência para pelo menos o mercado de prêmios é positiva, que pode compensar um pouco a pressão em Chicago. Agora, olhando aí para os dados internos do Brasil, a balança comercial divulgada ontem mostrou um recuo nas exportações de soja em julho. Isso indica aí uma tendência para os próximos meses, Luiz? Eu diria que isso é mais sazonal, Kelly, né? A gente tem aí a concentração das grandes compras, né, chinesas e de fora. A soja brasileira ela se concentra ali em abril, maio, junho, e naturalmente a partir de julho as compras começam a cair. O volume começa a cair porque começa a faltar um pouco de soja no Brasil também. A gente está numa sazonalidade muito forte nesse momento. Então, eu diria que é mais sazonal, embora a gente tenha um recuo aí de vendas para o exterior, a gente ainda tem um acumulado muito forte de vendas de soja. Acredito que isso vai continuar ao longo do ano, embora a tendência seja uma diminuição aí nos próximos meses de compra, mas eu diria que o Brasil vai exportar o máximo possível nessa temporada também. Só para a gente encerrar, qual que é a perspectiva aí para o segundo semestre? É muito difícil de falar sobre isso ainda, né, Kelly? A gente tem muita incerteza aí, principalmente com relação à guerra comercial, que mexe muito no mercado, traz muita volatilidade no mercado. A gente tem um câmbio também que reflete essa incerteza, tanto externa quanto interna. No lado do câmbio, aparentemente, a gente tem um espaço com um recuo um pouco maior até o final do ano. A gente deve aí trabalhar com um câmbio a 3,70, 3,60, que pode impactar negativamente os preços da soja no Brasil. Mas a gente tem esse mercado de prêmios que pode compensar um pouco essa pressão de Chicago, como eu falei, também pode compensar um pouco a queda do câmbio, o que pode trazer um certo suporte aí para o médio prazo. É difícil falar, mas eu diria que a gente tem um espacinho para uma recuperação de preços aí no médio prazo. E o destaque agora é que a revista britânica The Economist, uma das mais conceituadas do mundo, apontou risco à Amazônia e pediu reação mundial ao presidente Jair Bolsonaro. Em reportagem de capa, o veículo afirmou que o presidente brasileiro é, sem dúvida, o chefe de Estado mais perigoso do mundo em termos ambientais. Veja só. A mais recente edição da revista The Economist traz na capa o título Velório para a Amazônia, a ameaça do desmatamento descontrolado, com um editorial criticando as políticas de Jair Bolsonaro em relação à floresta, que, segundo a matéria, sofre com um aumento acelerado do desmatamento desde 2015. A publicação diz que desde que o presidente assumiu o cargo em janeiro, árvores vêm desaparecendo a uma taxa de 2 Manhattans por semana. A matéria diz ainda que Bolsonaro é, sem dúvida, o chefe de Estado mais perigoso do mundo em termos ambientais. O editorial afirma que o presidente está apressando o processo em nome do desenvolvimento. De acordo com a revista, o colapso ecológico que as políticas do governo brasileiro podem precipitar será sentido não só nas fronteiras do país, que circundam 80% da bacia hidrográfica, mas muito além delas. Depois de desentendimentos com o governo em relação aos dados sobre o desmatamento da Amazônia, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, anunciou hoje que vai deixar o cargo. O INPE emitiu uma nota ontem manifestando confiança nos dados sobre o desmatamento do país e afirmando que o trabalho do órgão é embasado em excelência, transparência e honestidade científica. A declaração foi dada depois do presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionarem dados que apontaram um aumento de 88% no desmatamento em junho em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com Salles, devido às falhas no monitoramento, não é possível apontar qual foi o percentual real do período. O presidente Bolsonaro afirmou que a divulgação dos dados sobre desmatamento feito pelo INPE teve o objetivo de prejudicar seu governo e a imagem do país no exterior. E a gente vai conversar agora com o Benedito Rosa sobre esse assunto. Benedito, o diretor do INPE aí pediu demissão, hoje depois de desentendimentos com o governo. Como é que você vê essa demissão? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly Ávila, boa tarde a todos que nos ouvem. Em primeiro lugar, é preciso ter serenidade com relação a esse tema, porque ele está muito ideologizado, politizado, sensibilizado, emocionalizado. E nós brasileiros temos que, evidentemente, cuidar de um patrimônio que é da humanidade, mas não podemos ser tratados como um povo, um presidente que sozinho causa a destruição do meio ambiente. Não é bem assim. Não tem havido uma expansão de área agrícola na Amazônia
que justifique um alarme como esse. Segundo, é preciso fiscalização maior. Terceiro, a gestão dos órgãos que tratam desse tema, aí sim deve ter havido um erro de gestão. Não havia necessidade de dar publicidade a um desencontro de dados, de opiniões, de métodos de trabalho. Não será o primeiro esse diretor que pede demissão, porque o presidente Bolsonaro publicamente critica, foi assim com o presidente do BNDES. Quero dizer, isso não tem a ver com o meio ambiente, mas com o modo de gestão. Agora, com relação à agricultura, os desmatamentos causados por madeireiros, isso, agricultores têm responsabilidade com isso, mineradores, idem, e jogam a culpa tudo na agricultura. Agora, não podemos perder de vista que a revista The Economist e que a União Europeia não quer a concorrência de produtos agrícolas brasileiros. Ao invés de proporem restrições, outras, não, eles vão justamente em cima da importação de produtos agrícolas, como se os agricultores brasileiros fossem responsáveis pelo desmatamento em toda a bacia amazônica, e ninguém fala de Equador, Peru, Guiana, outros países que só falam do Brasil, porque não querem a nossa concorrência. Em síntese, realmente tem um problema de gestão aí que poderia ter sido evitado, o diretor do INPE precisaria ter pedido demissão pressionado dessa forma. A revista The Economist está exagerando dando uma publicidade, e não é a primeira vez, com relação a desmatamento. É preciso ter mais clareza sobre o que é desmatamento legal e ilegal e o que é desmatamento que não tem nada a ver com a agricultura. Enfim, eu acho que o tema está mal abordado. Nós brasileiros temos que ter mais tranquilidade e clareza de que interesses econômicos também estão envolvidos nas questões ambientais. Benedito, eu vou pedir para você continuar aqui, que a gente vai chamar agora o Miguel Daúde, que já está aqui do meu lado, que eu quero saber também a opinião dele. O Benedito está escutando a gente, vai continuar com esse papo com a gente. Quero saber a sua opinião sobre o pedido de demissão do diretor do INPE e também sobre essa publicação aí da revista britânica aí de que temos um presidente que é uma ameaça ao meio ambiente. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Bom, eu começo claramente dizendo que essa revista é uma revista de esquerda que vive criticando o Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu vou ser muito bem claro, muito bem objetivo, eu acho que o governo também falha na divulgação dessas coisas. O Brasil, Kelly, presta atenção, o Brasil tem um código florestal, uma lei aprovada. Tem regiões do Brasil que você tem que preservar 80% da floresta, tem regiões que você tem que preservar outro percentual. O que precisa se verificar, seu Ricardo Salles? Eu acho que a discussão ela está aí, porque é o seguinte, tem muitas propriedades no bioma amazônico que ainda tem, por exemplo, 10% da área. Ele pode desmatar mais 10%. Então, esse desmatamento que estão criticando o Brasil, se nós formos levantar o potencial da nossa floresta e o potencial de possíveis desmatamento dentro da lei, nós vamos verificar que esse desmatamento é normal. Agora, o que não pode é ficar, não, mas é mentira, é verdade, não é isso, é a média dos últimos anos. Não! Clareza! Porque é o seguinte, agora, como o Benedito colocou, existe desmatamento ilegal? Existe, mas isso é um caso da polícia. Porque hoje o satélite, ele consegue identificar, né, até chapa de veículos na terra. Então eu acho que a gente precisa conversar, acertar, porque o INPE é um órgão técnico, é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, tem credibilidade, e está ligado ao Ministério da Aeronáutica. Ali está uma das maiores escolas de engenharia do mundo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então essa discussão é uma discussão que não leva a nada. Vamos questionar. Desmatou aqui? Quem que desmatou?
Que área que é essa? Está contra a legislação do Código Florestal que foi aprovado? O Brasil é o único país do mundo que tem um Código Florestal. E nós temos 68% da nossa floresta preservada. Agora, as ONGs da Europa, eles ficam enchendo o saco aqui. Ficam enchendo, porque desmatou, derrubou uma árvore, fez isso, fez aquilo. Não, nós temos que ter clareza. Então eu sugiro ao governo que vá na discussão por esse caminho. Nós temos uma lei, quem descumprir a lei será punido e nós vamos verificar se esse desmatamento está fora da lei. Ponto final. Não leva a discussão para o outro caminho. Aí dá o que deu, essa discussão que não leva a absolutamente nada. Vamos chamar de novo o Benedito, que está lá com a gente, falando direto de Brasília. A gente quer saber, Benedito, você ouviu aí o que o Daoud falou, você concorda com ele sobre essa questão da lei aí, de que tem que ser punido pela lei, exatamente? E eu queria perguntar para você também sobre esse dado aí do INPE de aumento de mais de 400% em relação ao mesmo período do ano passado, 80%, 88%. Você acredita que aí pode haver também algum problema de erro de cálculo? Kelly, primeiro eu concordo com a linha de raciocínio do Daoud, que essa revista The Economist não é a primeira vez que faz um estardalhaço sobre desmatamento na Amazônia e nós temos que nos interrogar por quê? O que essa revista está querendo mostrar? Por que insiste tanto com o Brasil? Não é por ingenuidade, não é por acaso. Segundo, os países europeus desmataram toda a vegetação original dos seus países. A Holanda, terra da Greenpeace, onde ele começou, tem 0% de reserva original preservada, para não falar dos 66% do Brasil. Nós, no Brasil, temos a área de preservação permanente, a área de reserva legal. Nenhum país do mundo, nenhum da Europa tem coisa parecida. Então, nós poderíamos dar um troco dizendo, vamos suspender as importações de vinhos e lácteos da Europa até que eles preservem, façam algo semelhante à área de preservação permanente de todos os rios e riachos da Europa. Por exemplo, para nos colocar como sair da posição de vítima e entrar num quadro de respeito mútuo e de tratamento equânime. Com relação à fiscalização, não se pode exagerar com acusações sem dados precisos sobre que desmatamento é esse. É à beira de rodovias, é de mineração, é de madeireiro. Polícia Federal vai apurar crimes. Agora, o agricultor que respeita o Código Florestal mais rigoroso do mundo, que na região norte tem que preservar 80% da área, esse não está cometendo crime aqui em lugar nenhum do mundo. E ele é o principal interessado em preservar aquela terra, porque senão ele tem que sair de lá se ela não for produtiva. Então, com relação à sua questão de que pode estar havendo exageros nos dados, aí nós que somos comentaristas, analistas, não podemos fazer afirmativas incisivas, porque os técnicos da área é que precisam mostrar com modelos tecnicamente corretos o que está ocorrendo e onde e quem está promovendo isso. Só assim que é possível uma ação de governo lúcida, em si, partindo de diagnóstico consistente e ação corretiva onde tiver que corrigir e responder à Europa, e não só essa revista, porque acho que ela não merece tanto crédito, mas mostrar ao mundo que nós somos responsáveis com o meio ambiente. Obrigada aí, Benedito, pela sua participação aqui com a gente, conversando aí sobre essa questão polêmica. Qual que é a sua análise aí final aí, Daoud, sobre esse tema? Bom, eu acho que, na minha opinião, pelo que eu andei vendo, andei pesquisando, não existe nenhuma irregularidade. A irregularidade vai existir no momento em que identificar esses desmatamentos. E os proprietários, ou seja lá, quem desmatou, se eles estiverem dentro da lei, não existe desmatamento.
Agora, se aumentou 40, 400, 200, isso não é resposta. O problema é o seguinte, aquela área desmatada está dentro da lei ou não? Tem licença para desmatar ou não? Agora, desmatamento ilegal fora da lei tem que ser punido, não adianta. Então, o Ricardo Salles, vamos mudar o eixo da conversa. O eixo da conversa é o seguinte, nós vamos verificar, se for irregular, vai ser punido, se não for irregular. Agora, o que está aparecendo é o seguinte, que nós queremos destruir tudo, e o Brasil nunca foi assim. O Brasil tem 60 e tantos por cento das suas florestas nativas preservadas, porque ele sempre respeitou, e o produtor rural respeita o meio ambiente. Então a discussão tem que ir por aí. Agora, se a Europa quer que o produtor rural fique com 10% de uma área que ele tem e o resto fique em floresta, é ele que pague. Pague para o produtor. Você já imaginou? Você compra uma casa, aí o cara fala para você, ó, você só vai morar em 20% da casa. Você fala, pô, mas eu estou pagando a casa. Tá bom, mas você tem que preservar. Tá bom, então você me dá um desconto aí nessa casa. O raciocínio é simples, não entra em discussão, porque essa discussão que está tendo, ela é muito ruim para o Brasil, é ruim para o Brasil, é péssimo. Vamos ser mais pragmáticos e mais inteligentes. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.